Olá, meus caros. Vamos de volta aqui com live para falar um pouco mais sobre as últimas notícias referentes a PDA, Davi Miranda Neto. E um detalhe que eu acabei depois de rever meu próprio vídeo, o último, que eu achei interessante para comentar. Porque daquele vídeo que eu falo que Davi Miranda Neto está respondendo um post do próprio Jacinto Manto. Ele diz que o mesmo tem dom da comédia. Depois eu vi alguns comentários aqui no canal dizendo onde está escrito na Bíblia dom da comédia. Eu comecei a pensar, é verdade, né? Interessante isso aí, né? Até eu ri comigo mesmo. Eu disse o seguinte: como é que pode o evangelho estar de uma maneira dessa? A pessoa não tem nem conhecimento dessa palavra aqui e sai por aí falando uma série de besterol, para não dizer outra coisa, né? Dom da comédia. Será que tem na Bíblia dom da comédia? Porque vai ter o dom da latição, ó, que meu cachorro tá latindo, tudo é dom, hein? Tudo é presente, tudo é dado, é dom da comédia. Olha só. Meu Deus. Quando a gente pensa que já viu tudo, a gente se equivoca, né? Aquela expressão que diz: eu morro, né? Eu não morro, eu vejo tudo. Ou ao contrário, né? Eu não morro e vejo tudo. Evangelho realmente modernizado. Lembrando aquele vídeo que eu não falei, que não foi o Davi Neto que convidou o Jacinto Manto, foi o mesmo que se ofereceu. E o Davi disse: ah, qualquer hora pode vir, não vejo a hora de você vir aqui. Tá? Esclarecendo bem isso, já faz algum tempo, algumas semanas atrás, ou meses, mas foi dito, está lá comprovado, né? Imagina com um missionário vivo, né? Um comediante em cima do púlpito, pregando. Aí um vai dizer: ah, mas o Ministério Regenera é a parte, não é PDA. Como que não é se o próprio Davi já fez cultos do Regenere em cima do púlpito da sede mundial, né? Para não dizer outra coisa, em cima lá do púlpito. Ou no templo principal. Ah, vai ser na garagem. Se for na garagem, é PDA, né? Eu quero meditar aqui na Bíblia, eu vou falar de Bíblia, porque não adianta estar atacando sem mostrar algo bíblico, né? Para ver se a gente encontra aqui dom de comédia, né? Que a Bíblia fala de todos os dons aqui. Primeiro eu tenho que dizer que tem um dom que não é dom. Esse dom aí de comédia não é, porque Paulo vai dizer para a gente tomar cuidado com a chocarrice, né? Que a chocarrice, para quem não sabe, é o dom da comédia, que é algo mundano, né? Dom da comédia. Porque a gente vai ter que voltar, sabe quem? A Nelson Rodrigues. A comédia da vida privada, né? Que tinha um seriado quando ela era convertida, eu via na Globo, né? E vai ter que voltar a isso aí, né? O dom da comédia, ele também é comédia. É brincadeira, né? Bom, vamos ler alguns versículos bíblicos. Porque não adianta estar falando sem dizer nada, né? Ó, 4:29 de Efésios: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover edificação, conforme necessidade, para que beneficie os que a ouvem, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual você selado pelo dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, toda malícia, né? Às vezes a comédia é meio maliciosa, sejam tiradas dentre vós. Está ali escrito, né? Está claro. Mas ainda tem, obviamente, a chocarrice, que é falado pelo apóstolo Paulo. E que até mesmo nessa passagem vai dar a entender isso. Ó, aqui, ó. É aos Efésios 5:4. Aí vamos ler antes, né? O trecho: mas a prostituição e toda a sorte de impureza ou cobiça, nem ainda se nomeie, já é pecado nomear, quanto mais praticar, entre vós, como convém aos santos. O que a palavra santa quer dizer? Separado. Nem torpeza, nem conversa tola, não pode ter conversa tola, nem chocarrices, que não convém, mas ante-ações de graças. O que é chocarrice? É blagues, é piadas de mau gosto, piadas infames. É isso aí que estão fazendo agora do evangelho, né? Os pregadores palhaços,
stand-up comedy de Cláudio Duarte, do Jacinto Manto. O Paulo era jovem na época dele aqui, ou ele já era de idade, né? Quando ele estava pregando o evangelho. Foi novo. Não tão novo assim, mas era novo. Aí muitos vão dizer assim, mas Deus muda com o passar do tempo, tem um novo tratamento, assim foi um tratado de Deus, por exemplo, quando estava na antiga aliança, depois um outro na nova aliança, ora bolas. Mas a essência do evangelho não se perdeu, que é a reverência. Né? A reverência que está, por exemplo, no versículo de Apocalipse, que fala algo muito importante que ultimamente muitas pessoas não têm se preocupado, né, de maneira alguma, que é temer ao Senhor. Temer ao Senhor e dar glória. E não é o temor de ter medo, mas sim de reverência. 14:7 do Apocalipse, dizendo com grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Aí eu pergunto, como é que é a adoração? Adoração, João 4. Porque eles nem estudo bíblico fazem, né? Só sabe falar. Repetir, fala de outros ídolos deles. Nunca leram a Bíblia. Adoração em espírito e em verdade. João 4, 22, né? 23. Bom, é 22. Vós, samaritanos, adoreis no que conheceis, nós adoramos no que conhecemos, pois a salvação veio dos judeus. Mas vem a hora, já chama, que os verdadeiros adoradores, é o 23, adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que adoram, o adorem em espírito e em verdade. Aí eu pergunto, é em espírito ou é em carne? É em verdade ou é em mentira? Adoração ao Senhor. Stand-up comedy é em espírito? Stand-up comedy é em verdade? Ou é em blague, em brincadeira? Que se a gente for analisar, inclusive lá no livro de Provérbios, a gente deve fugir dos filhos de Belial, que andam fazendo sinais de várias formas. O Salomão fala. O mesmo Salomão que vai falar que é bom rir, né? Que é um remédio. Dizendo em Provérbios, ver se eu encontro o versículo, porque às vezes a memória não ajuda tanto, né? Vamos ver se é... Eu não vou me recordar exatamente o versículo que está. Já faz tempo que eu tinha gravado em mente, né? Olha, eu encontrei. Provérbios 17:22. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. É bom ter alegria, sim. Mas qual é a alegria? A alegria da carne ou a alegria do espírito? Ou produzir o fruto do espírito? Que o gozo venha a ser um deles, né? Vamos ver se eu encontro lá dos filhos de Belial, que é para tomar cuidado, né? Para não se comportar que nem eles. Vamos ver se eu encontro que eu ando fazendo sinais com os dedos, com tudo, né? Então, isso eles não leem, não tem compromisso com o Evangelho. Aí fico falando besteira. Queria perguntar para o senhor Davi Miranda Neto se ele leu a Bíblia toda alguma vez na vida dele, né? Tem que perguntar isso para ele. Isso não quer dizer que eu seja melhor que ele ou que eu sou o cara, não. Mas deve ler a Bíblia. Ó. Provérbios 6:12. O homem de Belial, o homem vil, anda com perversidade na boca. Acena os olhos, fala com os pés e faz sinais com dedos. Perversidade há no coração. Todo o tempo maquina o mal e anda semeando contendas. Destruição, porque a sua destruição virá repentinamente, subitamente, melhor dizendo, será destruído sem que haja remédio. Então tá aí. Agora nós vamos aos frutos do Espírito Santo, né? Eu falei de gozo e tal, depois a gente vai para os dons. Eu era para ir para os dons já, mas eu já estou indo no tudo, porque tem muita passagem para falar sobre isso. Espere aqui que o celular não acaba a bateria para a gente continuar. Gálatas 5:16, que fala dos frutos do Espírito, e também fala sobre as obras da carne.
Vamos aos frutos do Espírito. Mais 18. Mas sois guiados pelo Espírito e não estáis debaixo da lei. 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, sim, é gozo do Espírito Santo, não é gozo da carne. Alegria, né? Paz, sim, paz. Longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Agora, as obras da carne, quais são as manifestas e conhecidas? Prostituição, impureza. Impureza pode se configurar aí algumas piadas de mau gosto, né? Lascívia, sensualidade, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a essas, das quais vos declaro que já antes vos preveni que os que cometem as coisas não herdarão o reino de Deus. Interessante. Agora nós vamos aos dons. Vamos aos dons, vamos aos Coríntios, que fala de dons. Também aos Romanos fala de alguma coisa, né? Vamos ver se tem dom de comédia lá. Dons espirituais aqui, ó. 1 Coríntios 12. Vamos ver se tem dom de comédia aqui. Acho que tem dom de comédia, né? Deve ter dom de comédia, não tem? Hein? Responda aí, vocês estão acompanhando aí. Aquele que já leu a Bíblia já encontrou dom da comédia, né? É incapaz de encontrar o Zé Colmeia, né? O Zé Colmeia lá daquele desenho animado, capaz de encontrar. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. 12:4. E há diversidade de ministério, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Aí vai seguindo. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. A um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. Então o dom da sabedoria é dom. O outro pelo Espírito a palavra da ciência. O outro, mesmo Espírito, dons de curar. Dom de cura é operação de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas. Isso são dons, né? Opera todas essas coisas distribuindo particularmente. Aí está os dons. Um versículo aí que nós lemos que tem dons, né? Ó, e depois se a gente for para o versículo 27 em diante, né? Vai ser precisamente no 28 em diante, mas vamos ler desde 27. 12, 27 no Coríntios. Ora, vós sois o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Há uns, pois, Deus na igreja. Primeiramente, apóstolo, dom de apóstolo, né? Ou cargo, poderíamos dizer assim. Segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, operadores de milagres. Depois, dons de curar. Socorros, governo. Dom de governar é um dom. Dom de socorrer também é. De variedade de línguas. Aí depois segue dizendo, né? São todos apóstolos, todos profetas. Temos dons de curar, falamos todos em línguas, interpretamos-nos todos, portanto procurai com zelo os melhores dons. Agora eu vos mostrarei o caminho mais excelente. 1 Coríntios 12, do 27 ao 31, que eu acabei de ler. Tá? Então, o Davizinho nunca fez um estudo disso aí, né? Porque eu nunca vi, né? Ele começou a pregar quando, né? Quando ele começou a pregar? Em 2015, 16, aí ninguém sabia da vida dele, né? Só estava lá interpretando o avô, né? Mas não aprendeu nada com o avô. Aí ele dizia que viu o avô, quando era criança, orando. Mas não tem nada da pegada do avô. Agora, recentemente, no PEG, ele foi lá se manifestar, dele saudar o avô dele, porque se eu tivesse um avô que não é o missionário Davi Miranda, ainda com as falhas dele, entre aspas, eu estaria lá exaltando ele, né? Não exaltando o homem, mas glorificando a Deus pela bênção de ter um homem ali sincero na obra. Ele não vai colocar falar do David Wilkerson, que era um orador, que orava, que era uma benção. E ele de ser simples, dizer, não, meu avô começou na sua juventude, na oração, né, jovens? Jovens, vocês são fortes, necessário é só santificar. Mas isso não é lembrado, né? Tudo bem, né? É o evangelho moderno. Depois vão dizer que a gente é o arcaico aí, né? Arcaico. Eu já disse que não existe nada novo debaixo do sol, né? Até a rebeldia não é nova. Até a novidade não é nova. O apóstolo, eu ia dizer que era o apóstolo. Foi Salomão que disse, né? Bem antes do apóstolo Paulo, inclusive. Vamos ver se eu me recordo, porque tem menção também de dons aos Romanos, né?
Isso tudo é da cabeça. Eu não andei procurando nada na internet, não, para estar falando aqui, né? É porque aquele que observa a palavra de Deus, que lê a palavra de Deus, Deus dá o entendimento e até faz lembrar de alguns versículos. Isso eu me recordo aqui. Não está nem marcado na Bíblia. O pessoal está se manifestando. Deixa eu ver. Pai do Senhor, Pastor Benedito. Olá, Pai do Senhor. A última chamada. Deve ser aqui do Espírito Santo, segundo a carne, mortificais, recebestes, coerdeiros. Que inclusive fala, né, aos Romanos, a vida através do Espírito Santo. Porque agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, né? Segundo o Espírito. O que é andar segundo a carne? Aquilo lá que eu falei. E aos Gálatas, que está lá as impurezas, chocarrices, né? Tem que ter uma vida diferenciada. E principalmente para quem prega o Evangelho, para quem está lá como modelo, pregando o Evangelho, dando exemplo, entre aspas, que o exemplo seja bom, né? Pode ser ruim. Paulo dizia, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Dom de comédia, brincadeira, né? É cada coisa que aparece, você tem um dom de comédia. Aonde está na Bíblia, é verdade. O dom de comédia, né? E o que vale como regra de fé é o que está na Bíblia, né? Não é o que está fora da Bíblia. Ah, aí vão utilizar um versículo-chave, né? Eu vou ler aqui, João 12, 14, ou 14, que fala, e se credes, farás obra maior do que esta. Ora, é 14, 12. Em verdade, vos digo que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e as fará maiores do que esta, porque eu vou para o Pai. Fará, não é dom, né? Não é dom além. Aqui é fará, em nome de Jesus, né? Jesus que diz. Essa gente precisa, né, de estar no Evangelho. Eu, com meus 16 para 17 anos, não é para me gabar, mas eu já tinha lido a Bíblia, estava ali compenetrado e tal. Eu sei que cada um Deus chama de uma maneira. Mas assim, de uma maneira bem liberal, né? Para não dizer outra coisa, é brincadeira. E tudo aplaudido pela família, né? Aplaudido por Lorival, por Débora, por tudo. Aqui em aos Romanos 12, sacrifício vivo, ó. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo com sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Vivo, santo, separado e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não é um sacrifício morto. A Bíblia diz o seguinte, que fé sem obras é morta. Quando você faz as obras, você tem uma fé viva e um sacrifício vivo. Quais são as obras da fé? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a ti mesmo. Ser santo, separado do mundo, pecado, sem santificação, ninguém verá a Deus. E agradável a Deus, não é agradável ao nosso próprio ego, à nossa carne. Né? E Paulo vai dizer que nós temos um conflito entre o espírito e a carne. A carne quer fazer as coisas da carne, o espírito quer fazer as coisas do espírito. E um tenta impedir o outro fazer. E nós temos que realmente estarmos cheios de Deus para vencer e crucificar a carne. Porque como disse Jesus, a carne é fraca, né? O espírito está preparado, mas a carne é fraca. Está acabando aí. De dois versículos, né? Aquele que eu estava lá procurando aos Romanos, do capítulo 12, versículo 6 ao 8, até o 8. E diz o seguinte, temos diferentes dons segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. O que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, dom de repartir, dom de exortar, faça com liberalidade o que reparte. O que preside, com cuidado. É outro dom. O que exerce misericórdia com alegria. Nós temos o dom da misericórdia com alegria, né? Não é o dom da comédia. Isso está em aos Romanos 12, do 6 ao 8. E se a gente for ter como referência 1 Coríntios, nós temos 9 dons ali. E mais esses aqui, a gente vai ter mais ou menos o que? Tem um dom do ministério, como foi falado lá, né? O dom de profecia foi falado. O dom de exortar, 10, 11. O dom de repartir, 12.
o dom de presidir 13 e o dom de misericórdia 14. Então são esses dons descritos na Bíblia, né? Não tem dom de comédia, tem dom de comédia? Aí vamos lá, que ainda vai falar um pouco mais sobre dons, perdoe os ruídos aí, os efeitos externos, que eu estou gravando num local, não está aberto tudo, porque eu estou aqui carregando o celular, né? 14, 14, vamos ver aqui, 14 em diante, que diz: seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Pois o que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. Com efeito, ninguém entende, em espírito fala em mistério. Aqui está falando da diferença, que melhor é o profetizar do que o falar em línguas, porque o falar em línguas é comunhão nossa com o Pai, e a profecia ela tem um valor maior porque ela edifica a igreja e faz com que muitas almas venham para o reino de Deus, né? E aí vai discorrendo sobre, nós não vamos ler, são 25 versículos, só para citar ali que fala também dos dons, né? E depois vem na ordem do culto, também vai falar sobre os dons, e a partir do 26 até o 39. Artigo não, né? Eu já estou com direito. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26 até o 39. 39, inclusive, diz o seguinte, né? Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais o falar em línguas. Como muitos aí estão falando, né? Fazendo, zombando. Zombando da língua é a mesma coisa que está proibindo o falar em línguas. Mas façai tudo em decência e ordem. E a Bíblia também vai dizer para nós não extinguir o Espírito Santo, tá? Que muitos estão extinguindo ultimamente com essa carnalidade toda. Vamos ver se eu encontro o versículo, que é tudo na cabeça. Eu não estou procurando auxílio nenhum, nem estudo, nada, né? Daquilo que eu já estudei há tempo. Vamos ver se eu encontro, acho que é lá em Tessalonicenses que fala para não extinguir o espírito. Exatamente, 1 Tessalonicenses 5,19. Não extingais o espírito. 20. Não desprezais as profecias. 21. Examinai tudo e retenham bem. Aí muitos vão dizer assim: você está examinando a vida do Davi Miranda Neto. Você não cuida da sua, está cuidando da vida dos outros. Você é um fofoqueiro. O que a Bíblia está dizendo aqui? Examinai tudo e retenham bem. Eu não estou me importando com a vida privada dele, porque a salvação é individual. Eu estou me importando com a doutrina equivocada que ele está passando para os jovens, porque ele não está, não só ele se perdendo, como os demais jovens. Essa é a grande realidade. E ainda cabe salientar muito versículo para fechar, né? Desses emaranhados de versículos, mas que dão sustentar a ratificação de que não existe dom de comédia, que é necessário santidade, que não dá para adorar ao Senhor de uma maneira espiritual, de uma maneira carnal, não dá para servir dois deuses, um há de agradar e o outro de desagradar, como Jesus falou, né, referente ao Deus Mamon e tal, né? É o que está em... Vamos ver se eu me recordo agora, né? Que é em Gálatas 6,10 que fala, né? É em Gálatas, que o Senhor não se deixa escarnecer, né? Tudo que o homem semear, ele vai, o quê? Colher. Vamos ver precisamente, 6,7. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Quer dizer, vai ter a consequência. Então não adianta fugir da verdade do Evangelho, né? Se a gente quer modernizar uma coisa que é imodernizável, podemos dizer assim. Que, como diz lá em Hebreus 8, agora já está vindo até o toque da lembrança dos versículos tudo. Hebreus 11, 8, não, 13, 8, né? Que fala que Jesus é o mesmo ontem e eternamente. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É ontem porque ele estava lá já no princípio da criação. E façamos o homem a vossa imagem e semelhança. Estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O hoje, né? Que ele está presente e que ele será. O ontem pode ser lá do início da criação, quando ele esteve aqui na Terra também, né? Estudo bíblico, né? E a desculpa de não ter teologia para fazer realmente aquilo que agrada a Deus também não deve ser colocada. Já visto que eu também não sou formado em teologia, mas eu li a teologia da teologia, que é isso aqui, ó. O sujeito que lê a Bíblia toda, que se dedica a Deus e procura a sabedoria do alto e não da terra, que é esterco, que é carnal, animal, já tem a verdadeira teologia, o verdadeiro estudo de Deus. Porque isso aqui é estudar Deus.
a palavra dele, é a boca dele falando conosco. Como é que pode ter um jovem liberal, que foi criado no evangelho, que tem revolta do evangelho, pregado pelo próprio avô, que tanto lutou, em oração, teve as suas falhas, mas foi um homem de oração, foi um homem de jejum, e dizia o seguinte: quanto mais oração, mais bênção. E queria só estar na oração. E quanto disso sofreu muito, até dos seus próprios filhos, chamando ele de rude. E aí ele quer tirar aquilo que é a essência da Igreja Deus Amor e colocar um evangelho maldito, um anátema. Que o missionário sempre pregava contra esse evangelho maldito, anátema, ainda que viesse um anjo trazer outro evangelho que era para a gente fugir dele. A Igreja Deus Amor está virando, como o missionário dizia outrora, apenas sociedade de amigos, sociedade empresarial. Acabou-se a igreja. Espiritualmente falando, está se acabando. Eu não vou dizer que são todos, porque tem muita gente lá com a doutrina ainda. Eu sei que algumas coisas no RI poderiam até ser mudadas, mas não a tal ponto. Stand-up comedy em cima de púlpito. Porque logo, logo ele vem. Se a gente não falar aqui, vem porque está ali escrito ali nos stories dele. É legal. Vem aqui que nós queremos ver as tuas gargalhadas, né? Imagina. Apóstolo Pedro, venha cá, aqui em cima do púlpito, aqui em Jerusalém. Vamos aí contar, né, a comédia da vida privada. Vamos fazer aqui as blagues do tempo romano. Vamos lá, só bênção, só vitória. É brincadeira, né? Meus caros, isso é doutrina. Quando o sujeito quer colocar stand-up como de cima de púlpito ou da pregação, substituir a palavra de Deus. Aí ele fala, o senhor Davi Miranda Neto, de uma pregação cristocêntrica. Onde que tem uma pregação cristocêntrica com comédia? Aonde? Que não tem coisa séria. Vê como é que ele se perde. Tem coisas, por exemplo, eu tô aqui de barba, né? Mas logo eu já vou tirar essa barba também, porque eu já não tô gostando mais dela. Na Deus Amor não podia. Mas isso não é pecado, porque a Bíblia não condena. Agora, nós acabamos de ler aqui que a chocarrice a Bíblia condena. E o que, que a blague é? O que, que a piada é? Hã? Tem dom de comédia? Então nós vamos ter o dom do Jim Carrey? Nós vamos ter o dom do Jim Carrey aqui, então? Era aquele lá, o Ace Ventura? Se o Jacinto vai pegar na Deus Amor, ele fez um convite lá e o Davi Neto disse que estava esperando ele, já não via a hora, né? Dele vir pregar na Deus Amor ou no Ministério Regenere, né? Eles querem dizer que é Ministério Regenere para dizer que não é da Deus Amor, né? Mas é a mesma coisa. Jacinto Manto que teve lá no programa do Bial. Conversa com o Bial na Globo. O Bial, um ateu. Só serviu lá para escandalizar o evangelho. Ele e a Priscila, acho que foi na época. Que o Bial só zombava deles. Porque é coisa terrível. Se já o crente certo, fiel a Deus, já é ridicularizado, imagina o meia pataca, o meia sola, como dizia, né? O crente a sola. Bom, Carlos. A igreja está indo, né? Pai do Senhor, será que possivelmente final de ano vai criar um novo RI, sim, porque é de 3 em 3 anos, ela renova, né? E faz eleição da presidência, vai continuar Seta Ereni, sabe lá se não vão colocar ele, né? O Davi Miranda Neto, e vai ter alguma mudança, com toda certeza, no RI. Com relação à barba, com relação a. Ainda essas coisas eu não sou tão contra. Agora, colocar a gente em cima do púlpito. Ah, vai permitir, porque eu vi também ele falando de pessoas vindo de outros ministérios, do jeito que elas quiserem vir em cima do púlpito pregar. E também gente da IPDA visitar outros ministérios que o missionário proibia. Não é porque proibia por ter picuinha com os outros irmãos, é por não trazer a mesma doutrina. E a Bíblia diz que aquele que não tem a mesma doutrina não é para nem saudar em casa, né? Imagina. Enfim, o ministério do missionário acabou. A igreja, Deus Amor, que ele fundou, praticamente do jeito que ele queria, acabou. Ele também não foi prudente, ele não pediu sabedoria de Deus para lhe dar a instrução para colocar alguém na presidência da IPDA que mantivesse a mesma doutrina dele. Ele não procurou, inclusive,
ajuda jurídica para fazer isso, deixou para a família cada vez mais pior, quando não é filhos é netos, porque não tem nada do avô. Eles não têm. Aí agora ele fica atacando a religiosidade, querendo dizer que o avô deles era religioso e que eles não querem religiosidade. Mas a Bíblia diz que existe a religião de Deus, que é aquela que é visitar os órfãos e as viúvas e se abster da corrupção do mundo. Então não venha com essa conversinha também de religiosidade para tentar generalizar e deturpar o evangelho e trazer más interpretações. Ouvir a Irene que uma voz diz fica no banco e outra voz vai para o púlpito. Ela obedeceu a segunda voz. Davi Miranda Neto substituiu o Davi. Não, daí eles pegaram o marketing do Davi Miranda, né? Não, Davi Miranda, vamos pensar que era o Davi Miranda, né? Mais confusão ainda. Quando, na época, por exemplo, o Davi Filho fez o que fez, caiu, muitos pensavam que era até o próprio pai que tinha feito, né? E agora é o neto na modelização toda. Cria um ministério à parte, vai lá, faz que nem o Davi Filho. Vai criar a igreja lá que ele criou, a santificação do Senhor. E lembrando, para quem não sabe, que Davi Miranda Filho vem pegar o dinheirinho dele da IPDA, da herança dele pegou, as rádios estão no nome dele, as rádios estão no nome do Daniel, as rádios estão no nome dos netos do missionário, Davi Miranda Neto, nos filhos do Daniel. Então a igreja toda manda, né? Virou uma empresa, claramente. Virou uma empresa. Porque a gente estudou direito, a gente sabe como é que é, né? E aí quer dizer, o membro não tem voz nem vez porque é uma empresa familiar. Você pode até fazer algum protesto, alguma coisa, pegar um abaixo-assinado para mudar o estatuto para o bem da igreja, santidade e tal, mas ficou complicado. A única coisa que dá para fazer é o seguinte: todo mundo sai da igreja, não dá mais dízimo, né? Todo mundo sai da igreja, não dá mais dízimo, aí deixa a família. Eu quero ver o que vão fazer. Vão ter que vender o templo da glória de Deus, né? Vão ter que vender a igreja daí. Só assim para resolver, para esses carnais aprender. E é o que vai acontecer. Porque se Deus ainda é com esse ministério, se Deus levantou mesmo um missionário para levantar esse ministério, e tem o seu diferencial, que é oração e santidade, vai acontecer isso aí. O pessoal não vai dar mais dízimo, mais oferta, e é bom que tranque. Não dê mais dízimo, não dê mais oferta, não dê mais nada. Se eles continuar liberando a doutrina do jeito que eles querem. Vocês podem. Eu não sou mais membro da PDA, mas se eu tivesse lá, eu ia fazer isso. E nem o mais obreiro, né? E não é nenhum radicalismo, não. Isso é até bíblico. Porque senão você está concordando com o erro. A gente não pode concordar com o erro. Ou sai fora, fica em casa, busca Deus, ou faz isso. Raquel de Melo tá saindo. Sim. Que é brincadeira. Quer dizer, tu vai pra sede mundial lá, missionário pregando, saudade que a gente tem, porque eu tava até fora da IPDA, mas eu escutava o missionário pregando, eu me sentia bem. Pregação cristocêntrica, de fato, por mais que muitos criticavam ele, que ele só falava da conversão do testemunho dele, né, porque eu via na época, mas ele pregava Cristo, falava da Bíblia, ele não andava lá fazendo brincadeira, né? Aliás, o riso dele era só aquele, hey, hey, irmãos, ô glória, né? Era o gozo do Espírito, né? E agora vem os carnais, com palhaçada, com manto de mistério, com dom da comédia, um dom da comédia. Eu tenho até que rir com isso, né? É brincadeira. Bom, meus caros, o que eu queria falar já foi falado, já até apontei versículos, porque eu gosto de falar com fundamento, não é simplesmente falar por falar, ou criticar por criticar, porque eu sou diferente, eu não sou que nem esses youtubers aí que só querem ganhar dinheiro, visualização. Eu quero é que realmente, se Deus possa me usar, que me use para alertar o povo no básico, para não perder a essência, para não cair aí nesse evangelho anátema, maldito, né? Que não tem problema nenhum fazer isso, fazer aquilo, que tudo é permitido e que
os jovens têm que ter uma adoração diferente dos mais de idade, e que tem que utilizar a tecnologia, a modernidade, tudo. Eu não sou contra a tecnologia, mas a modernidade, que traz uma certa tecnologia, tipo no caso de luzes, de teatro, né? Daquele jogo de LED, aquela coisa toda, pelo amor de Deus. Não precisa disso para ganhar. Aí os irmãos mais idosos estão deixando, porque a realidade, os mais idosos da diretoria e obreiros, eles não vão ser contra porque eles ganham o dinheiro deles, né? Como é que vão ser contra? Essa é a grande realidade. Olha, sinceramente, se o missionário tivesse uma instrução jurídica, ele podia ter se livrado disso. Eu me recordo que eu estava na reunião em 2008 e ele dizia, lá no Templo 3, irmãos, eu tô indo, vocês vão ficar aí, eu tô indo. Quer dizer, ele já estava sentindo que uma hora Deus ia levar ele. Isso em 2008. E aí ele disse o seguinte, olha, vocês vão aguentar a doutrina aí, porque a hora que vocês não dá mais bola para essa doutrina que eu prego aqui, que vocês pensam que é do homem, que eu já sou um pregador velho. Ele dizia assim, que eu sou um pregador velho, que eu sou gaga, né? Essa igreja vai cair. A hora que liberar para política, para divórcio, televisão, danismo, entre outras coisas, vai cair. Tá aí. Mas eles não aprendem, né? Não aprendem. Ah, é muito fardo. Bom, vai vir os carnais. Por que que eles estão abrindo isso? Porque as finanças estão caindo da IPDA. Aí quer dizer, se os idosos, os mais velhos, discordam, não querem, vão sair, os mais novos vão vir, vão contribuir, vão ajudar, e a gente vai manter o tempo. Então eles pensam tão somente na questão financeira, socioeconômica, eles não pensam em outra coisa. Essa é a grande realidade. Falta de prudência do missionário na questão da judicial foi não colocar alguém temente lá da diretoria, que ia manter a mesma doutrina, depois expulsou inocentemente o Johnny Mange da igreja, que era um camarada que estava desde 9 anos na igreja pregando e tipo, pregava suas mensagens fundamentadas na palavra. Interessante, o Mange tem 30 e poucos anos, por que que ele não criou ali, né, modernismo? Enfim, bom. Evangelista Limas Dias, lembro dele falar, minha família quer liberar o modernismo. É, pois é. É, mas essa questão de. Você está dizendo aí que do Emerson Nunes poderia ser o presidente. Eu já vi alguns vídeos dele, até ele tem uma voz meio parecida com o missionário, né? Mas dentre tantos poderiam ser, né? Mas eles acabaram com a igreja. Eles até influenciaram, na época missionária, a expulsar gente que era um homem de Deus. Como John Mange era um homem de Deus. Poderia ser o sucessor do missionário. Ou tá lá na vice, né? Mas expulsaram. E dentre outros, tem homens. Né, mas eles querem só a família, só família, só família. É só autismo, é só monarquia. São monarca eles. Né? Aí tem que aceitar, acatar tudo que eles querem. Né? Eu me recordo do Lorival falando para mim de uma maneira áspera. Dizendo, eu tenho 3 baterias. O que, que tem? Você pode usar o tênis para caminhar ou para dar um chute em alguém. Ou para jogar bola, não sei o quê. Quer dizer, a bateria é neutra. Quer dizer, gera quanto RI. Né? Uma coisinha pequena, né? Imagina outras coisas. Ah, tá morrendo, né? Mas olha que fechar, e vai fechar. Se bobear, eles vão ficar só com o tempo 3. Ainda vão ter até que vender o tempo 3. Escuta o que eu estou dizendo, né? Se eles não analisar esse ponto de vista de doutrina, porque ele já viu que caía exatamente as finanças e a igreja não ia para frente, já na época do missionário, quando muitos já diziam, olha, a doutrina está caindo, aí ele vinha com aquela mensagem, a doutrina não mudou, não vai mudar. Depois o missionário morreu, veio Ereni,
com esse mesmo discurso. A doutrina não mudou, não mudará. Até utilizou o áudio do missionário pregando contra a política, a televisão e o divórcio. E agora? Que hipocrisia toda é essa? Agora liberou geral. Falta de vigilância, ganância. Deixa essa igreja para verdadeiramente pessoas de Deus. Larguem o osso. Eu não quero largar, porque é muito lucrativo, né? É uma baita de uma empresa. Bom, já falei o que eu tinha para falar. Abraço. Deixe seu like se porventura não é inscrito no canal. Se inscreva. Deus abençoe a todos aí que se manifestaram. Minha intenção aqui não é atacar a igreja. Deus amou para atacar, mas sim alertar para que ela venha voltar ao que era antes. Não venha perder a essência do evangelho, principalmente nessa questão. Substituir o púlpito santo de Deus por comédia. Ou daqui a pouco, até por política. Nós estamos chegando no tempo eleitoral aí. Não duvido de nada. Sendo tudo que era contrário ao próprio missionário. Sem falar que no Regenero eu já vi dança, eu já vi aí luzes, eu já vi jovens no culto com luzes, jovens bastante moderninhos pregando. É. Boa tarde, Roberto. Ela bem. É. A Irene já tá idosa também, né? Não tem mais o que fazer. Ela também não pode fazer muita coisa porque a mulher na Igreja de Deus e Amor não tem muita liderança, né? Ela não pode ser pastora. Na verdade, quem está comandando tudo é o Lorival. O Lorival que é o pastor. Essa é a grande realidade. Aí ele passou pela cirurgia, parece que já está bem, já está voltando. Eu pensei que ele ia ficar bastante tempo sem pregar, parece que já vai pregar, né? Então não foi uma cirurgia assim tão drástica como muitos pensavam, né? Drástica não, severa, né? Não, ela é presidente figurada, figurativa. O que é figurativa? Ou seja, só na aparência, só lá no escrito, só no papel. Mas na prática quem manda é o Lorival. Qual é a decisão da Eleni? Você tem visto alguma decisão maravilhosa? Nada. A Eleni já até a Fundação Reviver, ela já passou o bastão para a Leia, já não tá mais nada. Ela quer descanso. Eu sei que ela sofreu muito também na obra, ela lutou muito, né? Chegou até a perder criança por conta disso. Quando ela estava lá com o missionário colocou ela muito na doutrina e tal, mas depois ela não concordava também com muitas coisas do próprio missionário, porque ele era muito rude e tal, com relação à santificação e não dá muita bola para os filhos. Enfim, a gente compreende como que é a família, né? E aí tem uma compreensão clara, porque aquele que não é filho de crente, de pastor, quando se converte de verdade. E aquele que é filho de pastor, ele não se converte de verdade, ele vai por conta do pai, né? E aí, nem sempre é convertido, né? Filho de crente nem sempre vai ser crentinho, né? Como diz a expressão, filho de peixe, peixinho é, né? Mas filho de crente nem sempre quer dizer que vai ser crentinho. E aí foi o erro deles apostar na família, apostar em filhos, apostar em netos, apostar em outras pessoas que poderiam. Muito erro ali. Bom, eu não vou continuar, senão eu vou passar de uma hora, eu tenho que fazer outras coisas. Abraço, deixe seu like, se não é inscrito no canal, se inscreva e até uma próxima. E lembrando aqui que o canal não visa só falar de PDA, mas de notícias do mundo gospel, comentários da Bíblia, tem oração às vezes, enfim, é variado, né? Tem também comentários políticos. É porque eu tô fechando aqui.